Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo, e convidamos, neste momento, para fazer a prece de abertura, o nosso irmão Dilson Pereira de Barros. Seja bem-vindo, irmão. Então, gente, neste momento, convidamos a todos, a todas, a se juntarem a nós, nesta prece. Cada um, onde quer que esteja, eleve seus pensamentos a Deus, procurando pensar em Jesus, sentindo as emanações dos bons espíritos que estão conosco, representando o Mestre. Procuramos senti-los, respirando com calma, acalmando os nossos corações. E vamos pedir ao Pai Maior que permita aos bons espíritos nos trazer o alívio às nossas dores, dores da alma, dores no corpo. Pedir aos nossos governantes, aos governantes de outras nações, para que possam trazer ao povo, à população deste mundo, um maior conforto, mais esperança. A nós outros, pedimos a Deus que nos dê as forças para que nós possamos fazer a nossa parte. Cada um o seu pouquinho, e todos juntos contribuirmos na modificação das vibrações deste planeta. E que neste momento Deus nos permita as boas intuições, os bons pensamentos, a fim de levar a cada um a palavra amiga, a palavra que consola. Que assim seja. Nosso tema de hoje, ajudemos sempre, está em Lucas capítulo 10, versículo 29. E quem é meu próximo? O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se o malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou
e amparou. Lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Bem-vindo, irmão. Obrigado, Antônio. Um abraço, Gilson, ouvintes, amigos, espectadores. É sempre uma alegria ocupar esse espaço para aprender com Jesus. Então, Antônio, toda a tua cuidadosa leitura e toda a reflexão inteligente de Emmanuel sobre o enunciado de Lucas nos remete ao capítulo 11, Antônio. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ali está o aprendizado, a lição, a corporificação material daquilo que nós, seres humanos em evolução, precisamos fazer com a lei do amor, né? Nos preparando para entender o que é amar ao próximo como a nós mesmos, talvez pelo final da frase, Antônio. Porque o amar a nós mesmos é muito importante. Está tão evidente essa necessidade de que eu penso que a nossa dificuldade de amar ao próximo, ela está na mesma relação e medida com a dificuldade que nós temos de nos amar, Antônio. A gente tem muita dificuldade de estabelecer critérios que nos deem segurança naquela condição de filhos de Deus. Nós somos uns transviados do caminho. A gente tem muita facilidade de exercitar ainda, nessa nossa infantilidade espiritual, os estágios dos momentos anteriores a esse estágio de humanidade que nós vivemos. Então, este capítulo é verdadeiramente um alicerce para que a gente possa trabalhar em nós uma alavanca que nos proporcione seguir Jesus e alcançar aquela paz, aquela harmonia, aquela felicidade que a gente almeja. Está na mesa. E é difícil, está difícil cumprir com amar ao próximo como a nós mesmos, não é isso, Gilson? Ou não está tão difícil assim? Hoje está mais fácil em síntese, mas me chamou a atenção no primeiro, segundo, terceiro, quarto, a sexta frase, o sexto parágrafo, a palavra fraternidade. E eu acredito que nós estamos ainda vivendo muito em nós o egoísmo, que está nos dificultando muito deixar para trás aqueles instintos primários, né, originários nossos. Os estágios anteriores. Os estágios anteriores. Porque ali o item 8 do mesmo capítulo 11, a gente tem ali a lei do amor e aquela explicação do Lázaro, né? Que fala sobre a gênese do amor, a nossa gênese. E nós temos esta gigantesca dificuldade de se libertar do egoísmo. E eu estava então pensando, olhe só, o Chico, lá na década de 70, ele na TV Tupi, né, se não falha a memória, ele chegou a anunciar uma escala, assim, épocas que iria iniciar a regeneração, que nós teríamos contatos com seres já mais evoluídos, mais esclarecidos, e que nós iríamos conseguir vê-los, etc. Aí eu estava aqui então, junto a mim mesmo, refletindo, se hoje
se hoje houvesse a permissão para que eles se mostrassem para nós. Eu acredito que nós, vivendo esta época de incursões em territórios alheios, nós temos líderes invadindo territórios alheios, nós temos lideranças que têm mais a ver com seus processos de vitórias. Será que nós também não iríamos olhar para eles e querer abstrair deles os conhecimentos que têm, as suas tecnologias, mas com aqueles fins, aqueles propósitos de estabelecer as nossas vitórias? Olhando para mim, Gilson, cada um olhe para si. Nós vivemos ainda numa época onde existem muitos irmãos, inclusive de credo, que ainda não conseguiram vivenciar a fraternidade proposta por Jesus. A gente não consegue, a gente tem dificuldade de transigir um irmão com o irmão, dentro da mesma família consanguínea. Quem é o mais próximo? Quem é o meu próximo? É o mais próximo. É o mais próximo. Então, é muito importante que nós tenhamos, quem sabe, essa palavra fraternidade para este momento, neste ensinamento, para nós trabalharmos ela. A fraternidade, esta necessidade da união, da harmonia. Eu acredito que o sentido no contexto é este, de nós alcançarmos uma harmonia entre irmãos, que somos todos nós filhos de Deus. Nós nos unirmos dentro desse mesmo propósito, que Jesus nos chama para as atitudes. Aí o Emmanuel, de forma muito inteligente, ele aqui diz: um cristão sem atividade no bem é doente de mau aspecto, que pesa na economia de todos. E ele atrasa um cristão que não consegue promover atitudes dentro dos ensinamentos de Jesus, e pela qual, se eu me intitulo, eu acabo prejudicando o meu irmão. Um todo, né? É um todo. Em cima disso aí, eu até vou levar o assunto para o Julci também. O livro A Caminho da Luz, voltando lá para o Chico, em 71, no Pinga Fogo, o livro A Caminho da Luz nos diz que esta época que estamos vivendo agora, haveria choro e ranger de dentes, resumindo, a época que estamos vivendo agora. E aí eu quero trazer esse assunto para o Julci espalhar ele um pouquinho, e dizer também que nós temos uma grande dificuldade, Julci, queridos irmãos, de saber que a nossa essência, de entender e de aceitar que a nossa essência é divina. É verdade, Antônio, é verdade. É a mais pura verdade. Nós temos essa gigantesca dificuldade. Nós temos um elemento na nossa personalidade que dificulta esse entendimento, que é o ego, que é o egoísmo, Antônio. Sabe que, Gilson, Antônio, o que mais me chamou a atenção no texto do Emmanuel foi esse parágrafo: um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto. Nós não conseguimos nos ver assim, Antônio. Nós não conseguimos nos ver assim. Nós temos uma visão lúdica sobre nós mesmos. Mas e nós aqui, e os que estão atrás aqui, olhando nós, assistindo nós, escutando nós, a maciça maioria é cristão, se designa cristão, se autodenomina cristão. Mas será que a gente está em plena atividade no bem, Antônio? Porque senão, a gente tem um mau aspecto. Será que a gente não só se intitula para, digamos assim, estar integrado num grupo maior? Então, essa ponta que tu citaste, Antônio, dos tempos chegados, né? Desse momento agora da transição em que o ranger de dentes e as dores seriam percebidas, é consequência.
Isso vamos dizer assim, é o extremo da lei divina para que nós possamos acordar do nosso sono, da nossa invigilância, da nossa cegueira, em perceber o caminho errado que nós tomamos, né? Então, embora muita coisa boa esteja acontecendo, e eu ouvi um texto, eu li um texto muito bonito do Bezerra nesse sentido, a gente está percebendo, Antônio, que o trigo e o joio estão sendo separados. E dói bastante em todos aqueles, nós, né? Não tem jogar para os outros, nós, que ainda não estamos devidamente alinhados com Jesus, dói essa transformação. Sabe por que eu fiz essa pergunta para ti, coloquei essa jogada toda, Dilson, também? Um dia eu falando com um estudioso do cristianismo, um cara que estudava o evangelho e tal, e ele largou essa frase assim, bem firme, olhando nos meus olhos: tu não sabia que a nossa essência é ruim? Eu cheguei a levar um susto. Aí eu disse assim: não, mas a nossa essência é boa, é nós que não descobrimos a nossa essência é boa. E se nós somos a essência divina, se nós somos criados por Deus, como é que a nossa essência é ruim? É que talvez eu não queira me descobrir assim, talvez eu não queira, talvez, é aquilo que Jesus falou, o meu ego não deixe que eu me descubra assim, e aí eu vou lá para o ranger de dentes. Aí eu vou lá para... E o ego não está na essência, está na casca. Está na casca. Exatamente. Pois é. Aí eu estava... A gente já leu várias obras, né? Pela qual grandes espíritos nos descrevem como foi o processo de regeneração de outros orbes. E olhando então o nosso momento, o nosso momento especificamente, a gente recém está saindo de uma grande epidemia, de uma pandemia. Mas o que nós aprendemos com este momento, pela qual nos censurou, nos colocou em recluso, nos afastou das relações sociais, nós tivemos esse afastamento social necessário, importante. Mas eu percebi que em alguns momentos nós esquecemos dos nossos egos. Eu não ouvia falar em guerras. Eu ouvia a humanidade preocupada num objetivo comum. Uhum. A pandemia se tornou um alvo. Foi um ensinamento, né, que nós tivemos. Isso. Mas e será que a gente aprendeu com esse ensinamento? Porque não me parece neste momento que nós tenhamos aprendido, ou se aprendemos, esquecemos. Tem um grande detalhe, Dilson. Nós sempre falamos que nem todos aprendem. E aí nós acusamos os grandes líderes mundiais. É isso que onde eu quero chegar. Aí nós ficamos acusando mas os líderes mundiais não aprenderam, porque invadiram, porque fizeram, mas e a minha participação? Mas e eu? O que eu estou fazendo para que isso não aconteça? Para que o meu representante não se movimente como eu quero. Então, um líder de uma nação, ele é um representante de uma nação. E ele vai representar a minha vontade. Então, meus amigos, o que nós estamos querendo dizer a vocês, que amar ao próximo como a nós mesmos, seria o nosso porto seguro de todas essas questões, sim, né, que nós levantamos hoje. Até porque o próximo que começou lá em casa é o próximo que eu encontrei na rua. Exatamente. É o próximo que eu encontrei na sociedade, como meu chefe, meu subordinado, meu líder, meu governante. Esse é o meu próximo. E te lembra-te sempre que estás na terra para aprender e auxiliar. Então, todo dia de manhã, quando nós levantamos, queridos amigos, nós temos que levantar com o propósito da prática do bem, de exercitar este ensinamento que Jesus nos colocou, nos colocando com firmeza e com disciplina no propósito de fazer o bem, começando
a fazer o bem para nós mesmos, nos pacificando, nos acalmando, se amando, nos amando, nos perdoando dos equívocos que a gente comete. E aí, estarmos preparados, né, Deus, para o enfrentamento. Estamos numa transição, Antônio. Nos prepararmos com firmeza, com esta ferramenta que ela é indestrutível, que é o amor, né? Então, o que nós estamos vivendo agora, irmão Dilson, está previsto na Constituição Planetária por Jesus? Para encerrar a tua parte aqui. Pois é, você quer que eu encerre com brevidade, né? Acredito que Jesus não quer o nosso sofrimento. Jesus nos ama. Mas ele tem uma leitura, acredito, de que o remédio, por vezes, é amargo. Mas é o remédio que pode nos proporcionar a cura. Então, Jesus nos ama. Mas o nosso ranger de dentes atual, para o momento, ele se faz necessário como também a última oportunidade para alguns, para aqui permanecerem. Está sob controle, então. Está sob controle. Isso Jesus sempre esteve no leme. Positivo. Jesus nunca deixou o leme desta nau. Agora nós temos que compreender como Jesus age no controle desta nau, como grande capitão deste planeta. Que nós possamos, repetindo a frase, estarmos nesta terra para aprender e auxiliar. Servir sempre, sempre. Servir sempre. Jussi, por favor, hora do encerramento do nosso trabalho de hoje. Então, é claro que Jesus é todo amor, mas pelo amor que ele tem por nós, humanidade, ele deixou a sua lição, o seu testemunho, e deixou a nós o livre-arbítrio de aceitar ou não a sua lição. E a dor, e o sofrimento, e a angústia, e o ranger de dente que nós estamos vivenciando na humanidade, é porque nós não entendemos ou não quisemos praticar o que Jesus ensinou. Então, gente, de posse desse precioso ensinamento, baixando a guarda, levantando os olhos da nossa alma ao Criador, que nós possamos neste momento agradecer a lição recebida, agradecer a proteção e o amparo que o Mestre Jesus e suas falanges têm operado sobre nós, humanidade, sob o comando regular, contínuo que Ele tem exercido sobre o andamento da vida na terra, e fazendo a nossa parte, agradecendo, renovando forças, fé e coragem, praticando o exercício da esperança de dias melhores, que nós possamos introjetar a cada momento, no âmago do nosso ser, que amar é o melhor remédio para curar todas as doenças da nossa alma. Que assim seja.